Então, gente, antes do recesso eu tinha perguntado aqui, fiz uma enquetezinha, perguntando se vocês sabiam que era uma PEC paralela, porque começou a se falar muito que os estados e municípios seriam incluídos na reforma da Previdência através de uma PEC paralela que viria do Senado, e a maioria das pessoas disse que não sabia, e eu fiquei de vir fazer um videozinho rápido tentando explicar mais ou menos o que é, e eu não tinha feito isso ainda, a gente entrou em recesso, enfim. Vou tentar resumir aqui rapidamente como é que funciona esse processo, né, da proposta de emenda à Constituição. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, ela está lá no artigo 60 da Constituição. Vou ler o parágrafo 2º aqui para vocês. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Como é que funciona? Quando se propõe uma PEC, ela primeiro passa, né, pela Comissão de Constituição e Justiça para se analisar a constitucionalidade do que está se propondo. Depois se cria uma comissão especial, que foi esse processo aí que a gente viu no início. Nessa comissão especial é designado um relator. O relator analisa toda a proposta, dá o parecer dele, esse parecer é votado na comissão especial, o parecer do relator, e depois vai para plenário. Em plenário, como eu acabei de ler aqui, tem que ser votado em 2 turnos em cada casa. Então, diferente dos projetos de lei, não existe casa iniciadora e casa revisora no processo de emenda à Constituição, né? Ambas as casas, elas estão no mesmo patamar. Então, ela tem que ser votada em 2 turnos na Câmara. Terminados os 2 turnos, ela vai para o Senado, vota os 2 turnos do Senado. A gente teve aí a votação no primeiro turno antes do recesso. Então, como é que acontece? Tem que ser votada o primeiro turno, se vota o texto principal, depois se votam os destaques, que até eu falei aqui um pouco dos destaques que foram votados no primeiro turno e as alterações que a gente teve no texto. Essa votação se dá sempre com 3/5 dos votos, que foi o que eu falei, 3/5 são 308 deputados dos 513. Votado o texto principal, votados os destaques, todos obedecendo esse quórum qualificado, se vai para o segundo turno. No segundo turno, entre um turno e outro, tem que isso eu também já comentei aqui, tem as 5 sessões, que é o período de interstício entre um turno e outro, não pode ser votado seguido. Pode ser quebrado esse tempo, né, em votação em plenário, ou pode-se respeitar o tempo das 5 sessões. Passadas as 5 sessões, se entra no segundo turno. O segundo turno é o mesmo processo. Se vota o texto principal, votam-se os destaques. Os destaques no segundo turno, eles só podem ser supressivos, eles só podem retirar alguma coisa da proposta. Eles não podem mais alterar, entende? Por exemplo, a idade da mulher ficou em 62 anos. Não se pode criar um destaque para alterar. A gente não quer 62, a gente quer 61. Não pode, ou manter os 62, ou volta como é hoje. Entende? Que são os 55. Enfim, vota-se o texto principal no segundo turno, votam-se os destaques, podendo ser destaques apenas supressivos. Terminou isso, vai de novo para a comissão especial, se faz a redação final e se manda a proposta para o Senado. O Senado tem exatamente a mesma tramitação. Primeiro turno, o quórum de votação qualificado lá são 49 senadores. Quer dizer, chega lá, vai para a CCJ, passa na CCJ, lá não tem comissão especial, é da CCJ, vai primeiro CCJ, depois plenário. Primeiro turno no plenário, vota-se o texto principal, votam-se os destaques, quórum qualificado, 49 senadores. Interstício de 5 sessões, vai para o segundo turno do Senado, vota-se o texto principal, votam-se os destaques. O que acontece? Se tiver alguma alteração no Senado, aqui é que entra a tal da PEC paralela. Se tiver alguma alteração do Senado, do texto que foi votado aqui na Câmara, se tiver uma alteração mínima que seja, pegando de novo o exemplo da idade da mulher, lá no Senado se alterou a idade da mulher, não vai ser os 62 que foi definido, que foi definido aqui, né? Vai voltar a ser 55. Tendo esse tipo de alteração lá, tem que voltar todo o texto para cá, para a Câmara de novo. E o processo começa do zero,
porque, como eu falei, as duas casas estão em pé de igualdade. Não tem uma casa iniciadora e uma revisora, como tem nos projetos de lei normais, projeto de lei e projeto de lei complementar. Então, volta todo o texto para cá, se analisa todo o texto de novo. Vai para a CCJ, vai para a comissão especial, vai para o plenário, primeiro turno, segundo turno. Se por acaso chegar aqui na Câmara e fizer alguma outra alteração aqui, vai tudo para o Senado de novo, volta para o primeiro turno. E vai ficar nesse ping-pong ad eterno. Então, o que acontece? Eles se utilizam dessa PEC paralela. O que vai provavelmente acontecer no Senado? Creio eu. Eles vão manter o texto da Câmara, o texto que foi votado aqui, vão manter, não vão fazer alteração nenhuma, porque se não tiver alteração, o texto vai direto para ser sancionado pelo presidente e promulgado. E como eles querem tentar lá no Senado incluir estados e municípios, eles vão pegar esse assunto específico, estados e municípios, fazer uma nova PEC, votar lá este assunto e depois mandar a PEC para cá. Então, vai todo o texto que já está montado, que já foi votado aqui em 2 turnos, que vai ser votado lá em 2 turnos, vai ser votado lá, não vai ter alteração, vai ir direto para sanção ou veto do presidente, depois vai ser promulgado. E esse assunto específico, eles retiram da PEC, né? Já foi retirado aqui, mas eles pegam esse assunto específico e fazem essa PEC paralela, que vai tramitar em conjunto, né? Tramitar em conjunto, como lá vai terminar lá e vai para sanção ou veto, essa outra PEC vem para a Câmara e daí se discute só esse assunto específico. Não vai se discutir todo o texto de novo. Entende? Então, é por isso que se utilizam dessa PEC paralela para pegar algum assunto específico que não tenha tido acordo ainda. Eles pegam, retiram essa partezinha e transformam ela numa outra PEC, num outro projeto, com outro número e com uma nova tramitação. Então, seria mais ou menos isso. Na verdade, é mais uma maneira de fazer com que o processo ande um pouco mais rápido, né? Porque se já foi votado aqui em 2 turnos e chega lá e não tem alteração, né? Só vai ter essa questão dos estados e municípios. Não tem por que incluir estados e municípios lá nessa mesma PEC para depois voltar para cá e ter que passar por tudo que a gente passou aí nas últimas 2 semanas. Acho que eu fui clara, tentei ser pelo menos. Se tiverem alguma dúvida, comenta aí. E, enfim, é isso.